num universo extremamente ficção científica, o que vocês acham que vai acontecer com o navio do futuro? Tinha uma galera que tava falando que o futuro do transporte internacional era Zeppelin, lembram disso? Já escutei isso. Não, cara, não. Colocar um gás inflamável no ar levando um monte de container, não tinha como isso ser uma boa ideia, né? Se já no navio pega fogo, imagina no Zeppelin. Imagina aquele navio cheio de químico pegando fogo no ar e caindo. Não. Boa. O navio não tripulado já tá sendo testado, né? Assim, isso daí é fato, né? Mas sabe que eu acho interessante? Por exemplo, você falar em navio não tripulado, porque hoje em dia você pega um navio desse com 20 e poucos mil teus, e se eu não me engano eles têm 11 ou 12 tripulantes no máximo. Bem pouca gente, né? Nossa. Pois é, qual é a diferença? Se você for falar do ponto de vista custo, é zero, né? Pegar 12 salários dividido por 20 mil containers, ou seja, o tripulado ou não tripulado, eu acho que não é uma questão muito... O que eles estão discutindo muito é o combustível, né? Que agora, se eu não me engano, a CMA fez o primeiro navio que vai sair a gás, se eu não me engano. Não vai ser a bunker, né? Não vai poder levar nada no porta-mala porque vai ter o cilindro atrás. Vai ocupar o espaço de 10 mil containers. Se eu não me engano, a Vale vai lançar agora navio. Ele tem tipo uma vela, só que não é bem uma vela, só que ele recebe o vento e solta de uma forma diferente e faz com que ele gere propulsão. Tipo, o navio não vai deixar ter motor já, obviamente, né? Tipo, ele vai trabalhar em conjunto, alguma coisa. Ele ganha propulsão adicional no vento, isso mesmo. O que teve recentemente foi reduzido o enxofre, né? Ou foi removido o enxofre, né? Que já foi um grande avanço, né? Claro que o frete ficou mais caro, foi bem absorvido. Eu não lembro, dado um... Não. Agora tá explicado porque o frete tá caro. Foi isso. Não é isso. Saudades quando esse é o nosso maior problema com o frete, né? E o enxofre, tirado o enxofre vai ficar mais caro. Nossa, quem dera, né, cara? E diga-se de passagem, essa questão da poluição vale o mesmo pro avião, né? Pro frete aéreo, que é um dos maiores ofensores, né, de poluição. Descobri isso há poucos anos, nunca tinha parado realmente para pensar nisso. É uma loucura, assim, realmente, né? A poluição do turismo, do ponto de vista do avião, é enorme, né? Então isso é uma coisa que vai ter que mudar também, né? Não vai ter muito jeito. O projeto da China, One Belt, One Road, tá ajudando muito nisso, né? Tanto que já é possível sair da China e ir até o Reino Unido de trem, né? Que realmente o trem, assim, na questão de poluição, ele agride muito menos, né? E aí teve a reunião do G8 agora, né? Que é os países desenvolvidos menos China, e os caras já estão falando, a gente tem que fazer o nosso One Belt, One Road aqui no Ocidente, cara, aqui. Senão a China vai fazer tudo. Então, creio eu, por um futuro bem distante, que talvez a gente veja o transporte ferroviário ser mais utilizado, né? Tomara, né? Eu não sei como vai ser o navio do futuro, mas a prestação de serviço do frete internacional, essa precisa mudar, hein? Porque, sim, caramba, o que os importadores e exportadores estão sofrendo... Não tá escrito. Com certeza absoluta. Né? Se o navio continuar desse jeito, mas o serviço melhorar, acho que já tá de bom tamanho. Já é uma baita evolução, né? Totalmente futurística. Excelente, gente. Vamos então pra pauta. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Sari Santos. Eu sou a Isabel Nasser. Eu sou o Marcos Oise. E eu sou o Marcelo Matos. E vamos falar sobre o futuro do comércio exterior. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. E hoje é um dia especial. Hoje está começando a nova série sobre tecnologia e inovação com a Kestra, uma empresa que a gente admira pra caramba. Então, coloca o som de palmas aí, pessoal da edição. Porque, de fato, esse é um momento histórico para nós do InvoiceCast. E para criarmos a base desses temas, vamos avançar no tempo e falar de futuro. Apesar de não termos bola de cristal, tem coisas do futuro que já estão acontecendo agora. E é sobre isso que nós vamos falar. O futuro da nossa área, o futuro do comércio exterior. Será que vai ter jato no navio? Será que a gente vai saber certinho as NCMs de todos os produtos que existem no mundo, sem dúvidas e sem nenhum erro? Desde a tecnologia, os profissionais e as mais variadas empresas de Comex, nós vamos falar de futuro. E é o que está bem próximo. Ou seja, começou já, né, pessoal? Começou. Para isso, então, a gente vai conhecer nossos convidados de hoje, desse primeiro EP. Isabel, quem é você na fila da previsão da cotação do dólar, da
cotação do frete, enfim, das previsões. Oi, pessoal, eu sou a Isabel Nasser, cofundadora da Questra e tenho o prazer de trabalhar com comércio exterior há mais de 20 anos. Já passei por diversas cadeiras dentro desse negócio. Trabalhei prestando serviço com grandes empresas de diferentes setores, então fiz uma certa escolinha aí, deu para aprender bastante. E sou super entusiasta de olhar com uma nova abordagem, de pensar comércio exterior daqui para frente. E acho que a Questra é um pouco resultado disso também. Sensacional. E você, Marcelo? Fala, galera. Sou Marcelo Matos, eu trabalho com comércio exterior também há muito tempo, mais voltado para a parte de tecnologia, né? Trabalhei em grandes empresas também no segmento de comércio exterior, outras empresas de tecnologia, mas sempre voltado para a parte de tecnologia, processos de comércio exterior. Também sou fãzaço de comércio exterior e tecnologia. Acho que as duas coisas sempre têm que andar junto, sempre buscando inovação e melhoria dos processos. Muito bom. E Marcos, bem-vindo. Meu nome é Marcos Oise, trabalho aqui no Grupo Nelson Oise. A nossa empresa é voltada para a prestação de serviços de comércio exterior, despachante aduaneiro, agente de carga, transporte rodoviário e armazenagem. E com certeza absoluta a gente entende que a tecnologia vem aí para ajudar bastante no dia a dia, sendo que o objetivo final é dar uma maior segurança na operação do cliente, trazer custo que faça sentido. Então somos entusiastas e estamos aí para participar. Massa! Então vamos começar então bem do básico que a gente até conversou na pré-pauta, né? Porque esse assunto é muito vago, gente. Então a gente fez uma reunião antes pra gente ver o que nós íamos conversar e teve algo bem legal que a Isabel conversou com a gente sobre como é visto o comércio exterior nas empresas. Lembra que você comentou assim que não apenas tecnologia, a gente tem que entender do negócio. A tecnologia sozinha não gera a mudança, né, Isabel? Eu acho que quando a gente pensa comércio exterior no futuro, Jonas, a gente traz muito essa visão, né? O comércio exterior, ele tá super atrelado ao negócio, mas não necessariamente nas empresas ele tá tão próximo assim das decisões e do impacto, né? Então a gente sabe que fazer importação e exportação é missão crítica. Uma importação mal feita e uma exportação mal feita gera muito problema para a empresa, acho que isso é óbvio e evidente, né? Mas a gente viu, acho que nos últimos 10, 15 anos, talvez a área de comércio exterior um pouco mais afastada das áreas de negócio, né? Quase como uma caixinha, né? E como tem muita coisa que só quem é de comércio exterior entende, né? Toda a terminologia e as palavras. É muito comum a gente ver o comércio exterior assim como uma caixinha pouco compreendida pela empresa. A gente ouve muito isso dos clientes, né? Puxa, não é difícil explicar que, o fiscal não sei o quê, o navio não chegou e tal. E o que a gente vê como tendência, acho que isso já é realidade, tá? A gente percebe isso nas conversas de dia a dia com os clientes, é o comércio exterior, a área de comércio exterior se voltando muito mais para o negócio, se voltando para o atendimento dos seus clientes internos, se voltando para os reais impactos que uma boa operação de supply chain gera, assim como os maus impactos que uma operação, né, má desenhada também pode gerar. Então, para mim, a gente pensa em comércio exterior no futuro, dá para falar muita coisa de tecnologia, de simplificação de processo, de regulatório, de aduaneiro, mas acho que tudo passa por um mindset e um retorno ao estratégico, né? Acho que isso é uma coisa bem legal que a gente tem visto no mercado e parece fazer muito sentido, né? Engraçado como essa questão do momento, né, do clima certo de cada coisa. Existe na história um fato que é muito parecido, que faz a gente ver na prática como a gente precisa estar preparado para certas tecnologias. Há muitos anos atrás, o carro elétrico estava no Brasil, né? Era um gurgel e a gente poderia ter o primeiro carro elétrico. Só que a gente não tinha preparação. A mesma coisa acontece com a questão do futuro, do comércio exterior dentro da empresa. Poxa vida. Não, eu ia dar até um exemplo que uma das empresas que eu trabalhei, eu só fui começar a participar das reuniões sobre o andamento das obras e tudo mais, quando veio a pergunta de alguém da pessoa assim, por que essa carga não chegou ainda? E aí, porque tá com problema na importação. E quem que é o responsável por isso? É o Jonas. Aí, agora o Jonas começa a participar das reuniões, né? Chama o culpado aqui. Aí o culpado nunca mais deixou participar das reuniões. Mas, tipo assim, foi bom, né? Mas precisou dar problema pra ver a importância, né? Eu acho uma coisa muito interessante, né, Jonas? Assim, supply chain foi visto como área de back-office durante muito tempo, né? E faz anos que supply chain tem aparecido como área de negócio, né? No sentido de que você ganha dinheiro e você perde dinheiro fazendo supply chain. E aí tem uma mudança de mindset muito relevante, né? Então, hoje a gente vê empresas que comercializam produtos, mas claramente o negócio da empresa é supply chain, né? A gente não precisa nem falar grandes nomes aqui, Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, né? São empresas que têm como o supply chain como um eixo
ponto central do business, né? E aí a gente percebe quão estratégico isso pode ser, quanto dinheiro você pode ganhar e quanto dinheiro você pode perder, a depender de como você olha isso, né? É justamente aí que sai vai parar a fábrica, né, que é o que todo mundo fala, para algo de que realmente, cara, o que significa parar a fábrica, né? Basicamente é você não ter estoque para vender, que custa muito mais caro do que se você tiver o estoque e segurar ele por um tempo. Essa mudança de mindset, né, de entender o que está por trás do comércio exterior, é o que a gente tem visto e buscado aí no mercado, e acho que o pessoal está começando a falar uma linguagem mais de business, mais de negócio, sair lá do CSC e ir para o front do business mesmo. Acho que esse chama o Jonas é fundamental para todas as empresas. Antes do problema acontecer, né? Porque tem um planejamento que precisa ser feito, né? Exatamente. Como que a gente atua de forma efetiva para que aquilo não aconteça, né? E todo mundo busca isso. Vocês sabem que hoje a gente percebe, vamos lá na carteira de clientes que a gente tem, como no sentido de despachante aduaneiro, que hoje você acaba tendo acesso cada vez mais aos realmente os decisores da empresa. Isso nos leva a crer que nós passamos a ser mais importante no dia a dia da empresa. Seja porque é um movimento comum em qualquer lugar do mundo e hoje bastante sentido no Brasil, que é a globalização da sua cadeia de suprimento, né? Então, antes, o importador ou o exportador, ele estava mais acostumado a lidar com operações locais. E a partir do momento que você tem essa série de variáveis, vamos colocar assim, que é o comércio exterior, que no final das contas, se você for parar para pensar, vamos lá, o importador está comprando uma matéria-prima, seja ela aqui ou em qualquer lugar, o objetivo final dele é ter a matéria-prima lá no dia que ele precisa para produzir, certo? A questão é que no comércio exterior você tem muitas variáveis. Por isso que você acaba tendo um time focado nessa operação. E é como vocês comentaram, né? Antes nada mais era do que, cara, só faz essa carga chegar aqui sem ter que chamar o Jonas, vai. E aí no final da conta eles perceberam que, cara, o Jonas faz a diferença. Ele pode fazer com que a operação seja mais cara, mais barata, que eu tenha que ter um estoque ou não. E tudo depende, digamos assim, cada vez mais que eu vou evoluindo no comércio exterior dentro da minha empresa, mais eu posso ir cruzar fronteiras. Mais longe eu posso ir para fazer sourcing ou para vender o meu produto, porque eu passei a entender aquilo ali faz parte do DNA do negócio. Você está falando muito de trading companies, você está falando de comerciais exportadoras, também bem específico, ou tradings que acabam importando para distribuir produtos aqui no Brasil. O core business deles é entender isso e colocar o produto na porta do cliente final ou da indústria, no caso de matéria-prima, no momento que ela é necessária. Porque realmente, cada vez mais você percebe os nossos interlocutores no cliente, no importador principalmente, discutindo o custo de inventário, quanto que custa a carga parada, o que é estoque em trânsito, coisa que há, 5 anos atrás, 10 anos atrás, o despachante nem sabia o que era estoque em trânsito. Hoje você já está tendo que discutir isso e o quão caro é isso no custo final da empresa, por mais que seja no balanço ou no custo caixa, mas você passa a ter que entender isso para entender como que isso afeta o negócio. Deixa eu só fazer uma observação importante aqui, Jonas. De tudo isso que eu tô mais aprendendo é que o Jonas serve para alguma coisa. Isso, obrigado, Sari. O Jonas é o cara no final, você vai dizer. O meu nome só tá representando todo o professor comercial nesse momento, tá, gente? Mas o que eu ia aproveitar para emendar esse assunto, vocês estão notando, por exemplo, empresas que não têm o foco em fazer comércio exterior, por exemplo, importadoras e exportadoras, que estão colocando profissionais in-house, ou seja, tá colocando um despachante aduaneiro lá dentro, um agente de carga, porque os caras precisam da informação apurada e o mais rápido possível e até por experiência própria. É muito importante que essas pessoas esses profissionais estejam lá dentro para entender como é que funcionam as empresas que elas estão auxiliando. Vocês estão vendo isso se tornar uma realidade maior ou não? Olha, Jonas, eu já vi nesses 20 anos, eu já vi tanto ciclo disso, de terceirização, internação. Eu acho super curioso, isso é um ciclo de mercado, né? O que eu percebo, e você tocou na palavra-chave, é informação, né? Assim, o que servia há 2 anos atrás, eu não estou nem falando há 5 anos atrás, né? O nível de informação que funcionava para as empresas há 2 anos atrás não funciona mais hoje. É incrível o pace, assim, que as coisas vão se desconstruindo e outras necessidades vão se construindo. Isso que você está trazendo, talvez essa necessidade de ter um terceiro aqui dentro da minha casa, ele é um sintoma para isso, na realidade, para o fato de que eu preciso de uma informação muito rápida,
porque a minha tomada de decisão tem que ser muito ágil. E o final, né, quem move toda essa roda somos nós como consumidores, né? Porque a gente compra um produto que a gente quer que chegue na nossa casa em um dia, se for uma compra online, ou se a gente for na loja, a gente não quer ter que procurar em 3 lojas, a gente quer que o produto esteja na prateleira. Então, a nossa exigência de consumidor move a cadeia inteira, né? A ponto de que o cara precisa saber se o navio saiu hoje ou daqui, ou ontem, ou se vai sair daqui 2 horas, né? Sendo que há 2 anos atrás a gente recebia uma confirmação de ETD 2, 3 dias depois, e esse era o padrão do mercado. Você demorava 3 dias para saber se o navio tinha saído, e o mercado funcionava dessa forma. E hoje, se falar em 3 dias para você ter uma confirmação de um navio, parece uma coisa meio maluca, né? Eu acho que a questão da internação ou não é um ciclo, ao meu ver, tá? Ela pode estar relacionada a esse momento de crise que a gente está vivendo em comércio exterior por falta de matéria-prima, por falta de produto. Talvez não seja uma coisa perene, vai por assim dizer. Também tem um pouco de característica de cada empresa, né? Tem empresa que tem isso como cultura, quer ter o time lá dentro e tal. Mas eu acho que o mais interessante é que isso revela a real necessidade das empresas de ter visibilidade do que está acontecendo, né? E como o próprio conceito de visibilidade muda ao longo do tempo, né? Aquilo que valia um tempo atrás, hoje em dia, a empresa já acha que não é suficiente, né? E tu, Marcos, os teus clientes, eles têm pedido mais in-house, não? Vou te dizer que, de novo, eu acho que isso daí também é bastante cíclico. Me arrisco até a dizer que não existe uma onda. Existem movimentos de ida e vinda onde empresas, em determinadas situações ou da própria vida da empresa, ela entende que precisa de mais ou menos informação. Eu acho que o ponto final realmente é a informação. Eu tenho clientes que hoje, nesse exato momento, estão fazendo movimentos de internação, bem como clientes que estão fazendo movimento de terceirização completa. Então não dá para dizer que existe um movimento. Lá atrás eu já tive clientes que internalizaram dizendo, pô, Marcos, o custo do despachante aduaneiro é muito caro, eu vou trazer para dentro de casa. Hoje, o custo do despachante aduaneiro ele é tão insignificante, por mais que você tenha algumas tarefas que tenham supostamente simplificado, mas você continua tendo uma responsabilidade sobre a operação que ela é, de via de regra, ela é insubstituível. Então, o que o cliente, ou no caso o importador, tem que responder é, o que é core business para mim? E por mais que o supply chain seja core business, que é o que a gente está falando agora, muitas empresas têm que perceber que o supply chain é parte do negócio delas, mas o que dentro do supply chain é importante? A gente está discutindo, acho que muito mais a informação, que é o core, do que 1, 2, 5, 10, 15 pessoas digitando. Isso não agrega valor em lugar nenhum. Eu devo ter mais ou menos uns 8 a 10% dos meus colaboradores trabalhando in-house. Então, é bastante gente, né? A gente está falando aí em mais de 50 pessoas, com certeza absoluta. No momento que o supply chain passa a ser entendido pela alta gestão da empresa, que ele é realmente parte integrante da estratégia, isso já é o primeiro passo. Aí o segundo passo é decidir o que disso é tão estratégico ao ponto de eu ter na mão. É onde hoje você passa a ter sistemas, como o próprio sistema da Kestra, que ele dá um padrão de visibilidade pro importador, que era uma coisa que antes ele não tinha. Ele passa a ter uma informação em tempo integral. Consequentemente, eu me arrisco até a dizer que talvez hoje um importador que tem 2 pessoas in-house para ter informação rápida, supostamente ali na frente ele não vai mais precisar desse in-house. Ele continua tendo o prestador, mas a informação rápida está chegando em tempo integral no momento que ela está sendo processada em algum lugar do mundo. Consequentemente, eu foco pessoas com know-how de operação no que realmente agrega valor. E não mais ficar procurando 10 sistemas diferentes para compilar tudo isso num Excel, vamos colocar assim, para poder dar uma visualização, que hoje é a realidade. Muita gente ainda precisa disso. E aí o profissional do comércio exterior tem que entender de Excel para compilar isso tudo ainda, né? Muito. E sem contar quem é da parte de tecnologia de comércio exterior tem que entender de API, porque ou coisa que tem que integrar com tudo é integração, uma coisa louca. E eu vou além dizer assim, nós temos de novo muitos clientes que têm sistemas muito, muito fortes, sistemas multinacionais, tanto ERP como sistemas específicos de comércio exterior, os maiores do Brasil, com certeza absoluta. E mesmo assim, alguns deles ainda usam planilhas de Excel, porque o sistema específico não atende uma necessidade, talvez, da cadeia. Porque quando você fala em comércio exterior, de novo, ele é tão core business que você não está discutindo a área de comércio exterior, você está discutindo a produção da empresa como um todo. Eu vou estender essa pergunta para o Marcelo, porque eu imagino que quando a gente está num ponto de vista de
tecnologia ali dentro desse universo de desempenho, eu queria entender qual seria o cenário mais vantajoso, in-house ou não ter in-house, que é de fato mais vantajoso. A pergunta é interessante, porque às vezes isso depende da situação de cada empresa, né? Tem empresa que está buscando eficiência, voltando um pouco aqui. Por que uma empresa busca terceirizar? Antigamente tinha muito essa questão do custo, o prestador de serviço ser eficiente. Hoje em dia acho que não vai tanto por esse caminho, vai naquela questão de fazer melhor, né? De você achar que faz melhor dentro de casa ou você achar que um terceiro faz esse serviço melhor para você. E o grande problema está nessa comunicação que o Marco, o Abel, eles citaram. Quanto mais visível for a informação, quanto mais próximo de você tiver a informação, menos você acha que está sendo ineficiente, né? Então tem empresas que fazem controle de absolutamente tudo, assim, até o tempo que um documento está na mesa de uma pessoa para assinar, e você gasta muito tempo, muita energia fazendo esses controles, né? Acho que esse é o grande desafio, como simplificar isso. Então a gente está falando basicamente de comunicação, simplificar o processo de comunicação, ter a informação cada vez mais rápida da origem, então você buscar a informação onde ela é originada, né? Da onde a informação vem, e traduzida para aquele que precisa dessa informação. Então você não precisa ter uma planilha de Excel que é consolidada para você poder ter esse dado. E manda para um monte de gente que nunca abre a planilha. Tô falando aqui com experiência, eu já passei por essa. E tem 180 colunas que você precisa ter, mas às vezes você usa 10% disso, porque o que interessa é saber quando a mercadoria vai chegar. O resto é tudo oculto. E o resto é tudo oculto. Esse problema de comunicação, ele transformou o comércio exterior numa caixa preta, né, que o pessoal fala. As pessoas não vinham pro front do negócio, porque é aquilo, está lá dentro do comércio exterior, cara, um dia essa mercadoria vai chegar. E acho que isso está cada vez mais se mostrando ineficiente. Então, trazendo o comércio exterior pro business e começando a entender de fato quais são os problemas, né, que a Receita Federal está simplificando muito, não é mais o problema do processo, que os prestadores de serviço vão ter que ganhar em eficiência operacional. Hoje o foco está muito mais em ganhar eficiência operacional do que propriamente você jogar a culpa na Receita Federal. E aí começam essas questões de, um armador está sendo eficiente, um agente de carga está sendo eficiente naquele transporte ou não está sendo eficiente naquele transporte. Caso de exportação, né? Por que eu tenho que enviar uma mercadoria uma semana antes para o porto, sendo que eu desembaraço a DUI em 15 minutos? Então você começa a questionar o processo como um todo e não mais só o fato disso estar interno ou estar externo. É basicamente aí que pega o jogo, né? Quando a empresa acha que ela pode fazer isso melhor, ela vai internar, ela vai fazer isso dentro de casa. Então você vê a Amazon, por exemplo, ela pega processos que são ineficientes, até o de tecnologia, mas processos que são ineficientes, e ela vai lá dentro de casa, desenvolve e faz aquilo da melhor forma possível e vende para o mercado. Mas tem empresas que fazem isso bem também, né? De prestação de serviço. Então acho que é mais achar o que é o core, o que é interessante para a empresa e aonde ela tem que atuar, e não simplesmente sair terceirizando ou internando por conta de um problema que às vezes é só comunicação, né? É só você colocar uma ferramenta de comunicação mais eficiente. Eu tava até pensando aqui durante a nossa conversa que talvez esse in-house mal feito seja talvez a solução analógica que a tecnologia está trazendo de conseguir informação na hora. Não, eu quero ter o cara aqui dentro para poder cobrar, ele me dá a informação na hora, e eu posso falar isso porque eu trabalhei em 3 estaleiros e eu vi as 3 situações diferentes. Eu vi internalizar o despacho aduaneiro, eu vi outra que aí o despacho aduaneiro estava externo, e o outro estaleiro, o despacho aduaneiro estava lá dentro comigo. E assim, as 3 maneiras funcionavam, e apesar de ser o mesmo segmento, eu vi vantagens e desvantagens em cada uma. Por exemplo, tem o cara lá dentro, aí chega a parte da classificação fiscal. Cara, como é que eu classifico esse negócio aqui que eu não faço ideia o que é numa embarcação? Vem comigo, vou lá na embarcação te mostrar o que é. Cara, isso aí, do que você ficar no telefone, então, a peça é assim, assado, eu vou te mandar uma foto que não explica nada, às vezes só piora. Então, detalhe assim, é massa tu ter uma pessoa interna. Agora, você ter essa pessoa só porque tu quer ter alguém pra ficar cobrando, porque, o pessoal fica me ignorando, aí realmente não é o caminho, tá na hora de abrir a cabeça pra tecnologia, né? A questão que a Isabel tava falando no início do mindset do microgerenciamento
entra aí também, né? A pessoa deixar um pouquinho correr, ser um pouco, deixar aquela pessoa que tá prestando serviço um pouco mais autônoma. Você não precisa conferir. Eu sei que existe, principalmente no mercado de comércio exterior, uma série de coisas que uma coisa pequena dá um prejuízo enorme, mas hoje em dia existem meios pelo qual fazer com que isso se torne mais seguro, sem precisar ficar em cima de alguém dando martelada, né? KPI, né? KPI tá aí pra isso, né, cara? Acho que Não, até gestão efetiva, gestão proativa, né? Você saber do problema antes dele acontecer. Né? E até dimensionar problema, né, Matos? Porque assim, a gente já viu nesses anos aí de prestação de serviço, às vezes a empresa teve um problema, esse exemplo que o Matos deu, por exemplo, teve um documento lá que tinha que mandar para a Anvisa, o representante legal esqueceu de assinar o documento que estava em cima da mesa. Legal, para esse processo foi um baita de um pepino, né? LI não deferiu e tal. Mas aí a empresa que faz 500 LIs por mês, ela passa a monitorar esse processo para todas, sendo que não deu problema. A gente vê muito essa tendência no Comex, como são muitas variáveis, como o Marcos comentou, e realmente é uma operação que apresenta risco, é óbvio. Você está falando de risco cambial, você está falando de risco logístico, aqui no Brasil de risco tributário pra caramba, risco aduaneiro, obviamente, uma operação que exige conhecimento, né, para ser feita. Mas se você for microgerenciar absolutamente todos os steps que acontecem as atividades, é aquela história, né? Você fica olhando a formiga e passa um elefante atrás, porque você tá lá pensando se assinou ou não o documento, mas você não viu um outro processo que realmente vai gerar uma ruptura, ou que, né, você teve um problema com o exportador e tal. E eu acho que o fato da Receita tá simplificando o processo, aí eu tô falando até de um olhar mais estendido nos últimos 10, 15 anos, e não só olhando o portal único, tirando um pouco essa tinta, né, que era o seguinte, importar e exportar é difícil, porque a Receita dificulta, né, a gente sempre pensou isso, né, é difícil nacionalizar, a Receita cria lá um monte de burocracia e tal. Bom, sabemos que o processo do Brasil tem muito a melhorar, ninguém tem dúvida disso. Mas a verdade é que se olha para importação, e acho que a média de canal verde do Brasil deve ser entre 85% e 90%, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que estava 94% no último relatório deles, do ano passado. E se você é um bom importador, com uma boa qualidade de informação, você vai ter essa média mesmo, você vai ficar em 95%. Então, não dá pra gente olhar para a Receita como grande ofensor do processo. E aí as empresas começam a olhar para o seu próprio processo. Opa, calma aí, se a Receita Federal ficar menos de um dia com o meu processo, cadê os outros 78 aqui, né? Que eu tenho um lead time de 80 dias, de 79 dias, né? Então, acho que tudo isso reforça um pouco essa coisa, né? Vem tecnologia, vem muita coisa pela frente, mas as pessoas precisam estar prontas para esse momento, né? Nossa, muito, muito, muito bom esse ponto, porque uma coisa que eu tive problema nessas empresas é que, assim, elas não tentavam se adaptar quase nada para como funciona o comércio exterior no Brasil. Aí, por exemplo, eu tinha uma compra urgente para fazer e na importação e o exportador não ia de jeito nenhum outro pagamento a não ser antecipado. Aí tu vai lá, começa a burocracia para tu aprovar um pagamento internamente. Aí tu vai lá, tu faz o pedido de compra. Aí tu tem que entregar o pedido de compra pro chefe de compras. Aí ele assina. Aí o chefe de compras assina. Aí você tem que levar, às vezes, a papeleta lá pro financeiro. Aí o financeiro assina, mas ele tem que levar lá pra diretoria pra aprovar o pagamento. Aí, tipo, vai 4, 5 dias úteis pra aquela carga urgente que o aéreo não demora isso. Como que um pagamento internacional, tipo, $100, o que é $500 pra uma empresa gigante? Aí, tipo, levar uma semana, sendo que o frete aéreo, tipo, né, num cenário normal, não leva 5 dias pra chegar em Guarulhos. Faz parte do supply chain, que a gente tá tanto falando, né? Eu acho que o supply chain é a palavra do podcast. Adequar toda a cadeia de suprimentos da empresa pra favorecer o comércio exterior, né? E como funciona as nossas regrinhas aqui. E eu acho que isso tem muito a ver, né, Jonas? A gente tá falando aqui de comércio exterior do futuro. Até quem são as pessoas que vão trabalhar com comércio exterior no futuro, né? Porque a gente viveu, digo eu por mim, pelo menos, vivi uma fase aonde você levar 5 dias para fazer um pagamento, na verdade, para aprovar um pagamento, era super factível, quer dizer, tudo em casa, né? Só que cada vez menos as pessoas entendem que um processo pode ser tão complexo. Mesmo dentro de uma grande corporação, as pessoas chegam ao mercado de trabalho com outra vivência, né? Muito mais rápida, muito mais acelerada. Até para o comércio exterior, assim, digamos, conseguir angariar pessoas para trabalhar com ele, até nesse sentido, como é que vai mudar? Porque o pessoal não quer, o que o Marcos falou, ninguém mais quer ser digitador de fatura comercial. E não dá para você ser digital na sua vida inteira, né? Eu tava até comentando esses dias que acabou a bateria do meu celular, eu fui na rua e assim, eu ia pegar um táxi e ia dar sinal, eu fiquei com vergonha, falei, eu não vou dar sinal
sinal pro táxi, ele não vai saber o que eu tô fazendo. Aí eu procurei um ponto de táxi e peguei um táxi no ponto, né, assim, de... Ô, Bato, será que o chamar o táxi com o braço não é o novo... A gente não quer ligar pra mais ninguém? Sei lá, cara. Eu sei que eu fiquei... A gente cada vez menos liga. Essa discussão é super interessante, Jonas, porque pessoas não se falam mais, né? É tudo chat, todos esses sistemas, Slack, Discord, enfim, todos os sistemas de mensagem, WhatsApp, e não tem mais esse relacionamento. Você tá com um problema no comércio exterior, antigamente, cara, você pega o telefone, liga e resolve o problema. Hoje em dia não tem isso, assim, com o home office a gente não sabe nem para como ligar para a pessoa, né? Porque não tem mais o ramal dela, não tem o DDR, não tem o telefone para poder DDR. Nossa, olha, fui velho. DDR? Cara, nem eu sei essa. E aí a gente aborda um assunto muito legal, que é um assunto que pegou todo mundo de surpresa. Independente de qual geração você precisou se atualizar no mesmo nível, naquele mesmo passo, que é a questão do home office, né? O que o comércio exterior traz junto com essa mudança do home office? Vem agregado, mudanças do processo, a questão da digitalização dos documentos. Eu queria saber um pouquinho o que vocês acham sobre isso. Dá pra fazer home office no comércio exterior? Tipo, claro que ano passado todo mundo tem que fazer na pressa, na urgência, né? Mas se digamos que uma empresa hoje decide, vou fazer home office. Dá? Hoje? Vocês já acham possível isso? Eu acho que aí não é nem comércio exterior só, né, Jonas? Assim, eu acho que é o ser humano, né? Quer dizer, o ser humano, ele dá conta desse relacionamento 100% digital. Em que medida isso faz falta, né? Porque a gente está trabalhando, mas inclusive nas nossas relações profissionais, elas são recheadas de relações pessoais, de sentimento, né, de coisas. Então, eu acho que o home office veio para ficar em vários sentidos, né? Tem práticas incríveis que a gente incorporou de um dia para o outro na nossa rotina e a gente foi obrigado a fazer isso e não acho que a gente volta. Mas eu acho que estar presente em parte do tempo, e aí na medida que cada empresa encontra, né? Se é um dia, se é 2 dias, se é uma vez por semana, uma vez por mês, se é a equipe toda, não é? O famoso híbrido que estão desenhando aí na internet. Eu acho que faz falta isso para as pessoas, e não é só profissional, faz falta do ponto de vista pessoal, né? A gente sabe que as pessoas sentem falta de se encontrar, de se relacionar, né? A hora do cafezinho, né? A hora do pré-almoço ali, depois do almoço. Isso faz muita falta, é ali que você descobre. Assim, é impressionante como a gente consegue resolver problema, relacionamento, essas coisas nesses momentos. Então, acho que... A falta que faz o momento pra tomar um pão e um chá é um negócio que não tá escrito pra mim. A gente fica neurótico quando tá no home office, né? Eu acho que a gente ainda tá numa fase meio que de aprendizado e talvez a gente tenha que pensar no futuro quais são as lições que a gente tem que tomar pra não continuar cometendo. Por exemplo, esquecer de almoçar, esquecer de terminar de trabalhar na cama. É verdade, é o que manda a Sara ir almoçar, é verdade. Aqui um easter egg pra quem estiver ouvindo. Nós temos todas as coisas conectadas no e-mail da empresa, né? E aí o Jonas, em algum momento, colocou um lembrete a 1h da tarde que ele tem que tirar o lixo. Só que ele colocou com o e-mail geral da empresa, então todos os sócios recebem que tem que tirar o lixo a 1h da tarde. Isso pra gente ficou bom até, porque agora a gente já sabe 1h da tarde que o Jonas não tá, todo mundo dá uma parada. Tô dando a geral na casa, tirando os lixos. E ele tá tirando o lixo lá. Mas essa é uma das coisas que aconteceram aí de home office. Mas trabalhar, acordar com o computador na cama, dormir com o computador na cama, são coisas que a gente vai ter que aprender ainda, né? É verdade, é verdade. Bom, bem como todos, né? Com certeza absoluta ali no início da pandemia, a gente teve que adaptar a operação. Como nós tínhamos já algumas pessoas trabalhando em home office, então a gente já tinha um modelo criado, mas em larga escala realmente foi posto à prova, né? Mas vou te dizer que a gente conseguiu fazer, dentro da primeira semana já estava todo mundo realmente trabalhando em casa. E chegamos sim a uma conclusão, analisando perfil de operações e também cada pessoa, é óbvio, né? Porque é uma coisa que tem que vir da pessoa, se ela gostou ou não do conceito. A gente tem algumas pessoas que o fato de ficar perto da família fez sentido, algumas que preferem realmente vir para o escritório e ter mais contato com todo mundo. Então a gente tem buscado analisar realmente o perfil de cada um, mas hoje a gente ainda mantém bastante gente em home office, acho que mais de 50% da operação está em home office ainda. Uma coisa que eu achei bem legal, a partir de agora, nós começamos a contratar pessoas em todo o Brasil. Então hoje nós temos células de trabalho atendendo o cliente, células, vamos lá, de 20, 30, 40 pessoas, onde você encontra pessoas de 4, 5, 6 estados diferentes atendendo a mesma operação.
É o Anywhere Office, né? Isso mesmo, interligados no mesmo processo. E isso faz com que eu possa trazer gente, não que um determinado lugar seja mais ou menos qualificado, mas você consegue ir atrás do profissional mais qualificado de todos, aonde quer que ele esteja. Então você consegue realmente montar equipes multidisciplinares, tendo pessoas boas. Mas a pessoa mora, vamos lá, na Bahia, você vai atrás e contrata essa pessoa. Você tem pessoa no Sul, você tem pessoa Norte, Nordeste, Centro-Oeste, hoje a gente tem funcionários em todas as localidades. Eu vou te dizer que nos últimos 6 meses ou 8 meses, nós contratamos mais de 100 pessoas. Eu vou te dizer que a gente deve ter contratado gente de, com certeza, mais de 10 estados diferentes. Deve ter acontecido, então, tanto contigo, Marcos, quanto com a Kestra. Vem um cliente e fala assim, chega aqui pra uma reunião, por favor. Não, cara, eu tô a 1000 quilômetros. Justamente. Consequentemente, você foi atrás de novas tecnologias, né? Seja elas operações de workflow, tipo BPMs e tal. Então, você começa a juntar 2, 3 tecnologias diferentes e você elimina a necessidade do físico. Vocês vão lembrar que antigamente você ia fazer um processo, você tinha lá a pastinha do processo com a documentação. A pastinha, nossa. Hoje eu vou te dizer que eu não tenho mais pasta. Nenhum processo meu tem pasta. Hoje você consegue trabalhar de uma forma completamente remota, compartilhando informação. A operação ela é muito mais rápida, muito mais assertiva. Você compartilha com o cliente. Então realmente mudou muito. Muitas coisas são complicadas, mas muita coisa mudou para melhor. Essa das pastas aí é muito... eu lembrar assim que aí tem tipo lá, tu é o responsável pela parte pré-embarque. Embarcou? Pega a pastinha, vai lá no teu coleguinha, coloca na mesa dele de não embarcados, né? Aí a hora que chega no destino, aí pega, tira da pastinha, aí vai lá e entrega pro despachante aduaneiro registrado aí. Ele vai lá, anda. Isso, né? Isso mesmo. É força de papel que andava pra lá e pra cá. É isso aí. Esse ponto que o Marcos trouxe de compartilhar, compartilhar informação e tal, que tá muito, muito ligado com comunicação, é um dos eixos, né? Quer dizer, a gente acredita muito nisso. Nenhuma empresa importa ou exporta sozinha, porque não tem os ativos para fazer isso. Então, precisa engajar os terceiros, sejam terceiros partes legais, né, públicas e tal, sejam terceiros que são prestadores de serviço. E essa cadeia está desconectada hoje, né? Cada um trabalha no seu sistema, aí é um monte de planilha de Excel e de e-mail para tudo que é lado. A forma de conexão da cadeia hoje é o e-mail, né, e a planilha de Excel. Então, cada vez que você fala com alguém, que você pede uma informação, que você recebe uma informação, que você passa uma instrução de trabalho, que você repassa uma informação que alterou e que você precisa, né, atualizar aquele player, é sempre um e-mail ou uma planilha de Excel. E a ineficiência desse processo é abrupta, né? É até difícil de colocar na ponta do lápis. Meio que fica na caixa de saída, ou esqueceu de copiar alguém, ou esqueceu o anexo. Não dá. Você tem que ler 500 e-mails por dia, assim. E você não vai reter a informação. Aquele que realmente é importante passou batido. Você tem que redigitar a informação, porque tudo que você recebe por e-mail você redigita em algum lugar, porque o e-mail ele é só comunicação, ele não é nem um sistema de origem nem de destino, né? Então, uma coisa que a gente acha muito relevante, né, para o comércio exterior mudar, sair desse lugar da digitação, do sofrido, do dolorido, do problema, e ir para o lugar do negócio, de ser relevante para o negócio, é que os players estejam conectados. E aí não é por e-mail nem por Excel. Aí entra a tecnologia muito forte. Aí tem que entrar uma solução para que essa comunicação seja de outro patamar, né? Todo mundo precisa ver a mesma informação, né? Não adianta você ter essa informação dentro de uma caixa postal, dentro de um e-mail, porque ela vai ser relevante para aquela pessoa específica e a cadeia inteira precisa saber, desde o cara que precisa da mercadoria até o exportador que precisa deixar pronto em uma determinada data. Ô Matos, a gente fez alguns mapeamentos no começo da Kestra e a gente foi mapeando quantas vezes algumas informações são redigitadas ao longo da jornada inteira. E tem informações como, por exemplo, informações da descrição, da quantidade, do preço, dos itens, que chegam a ser redigitadas de 5 a 7 vezes ao longo da mesma operação. Não tem como você ter eficiência nisso, não tem como você ter transparência, como você ser rápido. Quando a gente fez esse mapeamento, 35% do tempo do analista de comércio exterior é coletando informação que ele mesmo passou por e-mail, né? Então, assim, ele gasta 35% do tempo dele tentando achar a informação daquilo que ele startou como processo. É muito duro. É aquela mania feia de usar o e-mail, o Outlook, como banco de dados, né? Tipo, eu já fiz esse documento e eu mandei pra você aqui, deixa eu procurar esse e-mail aqui, aí eu vou encaminhar. Não, cara, tá tudo errado, cara.
A gente tá vivendo um momento tanto questão do e-mail quanto dos grupos de WhatsApp, né? Informação importante, joguei lá no grupo, bom, foi, tá armazenada. Isso que vocês estão falando me veio uma pergunta na cabeça que acho que tem muito a ver com essa questão relacionada a como discernir essas informações. Porque, ok, falta de informação não é. A gente já sabe que o futuro do comércio exterior não se trata de vir novas informações, e sim de separar aquelas que são importantes. Falando de capital humano ainda, para entender quais são as qualidades, as soft skills, as hard skills do profissional de comércio exterior que vai conseguir discernir essa informação correta. Quais são as características que vocês consideram ser essenciais nesse profissional que vá fazer com que ele saiba qual informação usar, como estruturar um processo, como fazer com que as informações não se percam num limbo. Curso de datilografia, ser rápido para entregar o envelope pardo com os originais aí no canal amarelo, vermelho. Só riu quem passou por isso. Só. Ô, Sari, eu penso em duas coisas, assim, né, que são relativamente clichês, mas que não dá para fugir muito disso. Primeiro é pensamento lógico e racional, né? Assim, a gente está falando de um processo com início, meio e fim. E se você tem essa visão de um processo, eu particularmente acho isso muito mais relevante do que qualquer conhecimento aduaneiro, porque isso você contrata. E se você vai contratar um bom despachante aduaneiro, esse cara é especialista nisso, esse cara tem advogado aduaneiro. Agora, você construir um processo fluido, lean, né, sem gargalo, onde você sabe quais são as informações que você realmente precisa, aí você precisa de gente com cabeça para isso. Senão os processos, eles fazem... É incrível isso, tá? Assim, são processos que saem e voltam para o mesmo lugar. É muito comum a gente ver isso, né? Eu acho que questionar é muito importante. Não dá para fazer melhor, não dá para... Por que é assim, né? E eu ia falar isso, né, Jonas? Acho que uma segunda habilidade muito importante também não é exclusivo do Comex, é conseguir analisar número e dado, né? Assim, às vezes as empresas pedem um monte de coisa e o número tá lá, tá passando uma mensagem e aí fica, né, a gente, todo mundo hoje em dia fala de BI, fala de API, como você falou, né, Sari, eu que não sou de tecnologia, fui aprendendo todas as palavras e tal, mas no final é tudo informação e dado que precisa ser interpretado. Então não adianta ter lá 5 mil indicadores, né, se a gente não está interpretando. Eu acho que isso é bem relevante para o profissional do futuro. O conhecimento técnico, cada vez mais ele vai estar pronto para ser consumido. A própria simplificação do processo também ajuda com isso. Agora, ter essa visão mais ampla, entender impacto de negócio em outras áreas, então tem uma certa visão holística, quer dizer, o que eu estou fazendo aqui tem um impacto lá no financeiro, tem um impacto no contábil que não está fazendo estoque. Eu vou pegar um exemplo prático, tá? Eu sou trabalho com importação, recebi uma fatura comercial. Eu não vou fazer a DI tão cedo, então eu não vou cadastrar essa fatura no meu sistema. Eu deixo ela aqui na minha mesa e tô com um monte de coisa para fazer o dia que eu achar que dá, ou um dia antes do dia que eu preciso dela no sistema, eu vou lá e entro com a fatura no sistema. Quando eu não entro com informação como fatura comercial, por exemplo, eu tô criando um problema porque a empresa não está calculando corretamente o estoque em trânsito. Foi um ponto que o Marcos Oise falou aqui agora há pouco. Então, eu preciso, como pessoa de importação, saber que é importante que eu traga aquela informação. E aí, se possível, não através de dedos, né, de manual, mas que seja, se for manual, que é importante que eu traga visibilidade para a empresa que essa fatura foi emitida, porque isso tem um desdobramento lá no contábil, lá no financeiro. Então, essa visão de entender os desdobramentos e sair só do meu mundo comércio exterior, entender como isso está alocado dentro de uma empresa, eu acho fundamental. Acho que as melhores pessoas com quem eu trabalhei ao longo da minha vida eram pessoas que tinham essa visão, assim, que conseguiam entender esses desdobramentos, né? O que a gente procura muito aqui também, o que eu percebo, são pessoas que se importam com o negócio. Você consegue entender o que é o seu papel, você não é a atividade final de nada, você está no meio, mas você é um elo de tudo. O que você faz pode fazer muita coisa parar, ou você pode mudar o fluxo de trabalho de muita gente. Então, entender aonde que você está inserido e como você pode fazer não só o seu da forma mais rápida. Eu vou digitar isso daqui, ou eu vou preencher só 2 campos, porque 2 campos é o que eu preciso preencher para terminar. Por que eu não preencho tudo que eu sei que isso daqui vai afetar 4, 5 áreas diferentes da minha empresa? Porque se eu não fizer agora, alguém vai ter que fazer depois. Então, como que eu impacto a operação? E, de novo, tanto do ponto de vista operacional, como eu citei aí, você preencher mais campos ou menos campos, ou procurar entender por que aquele campo lá existe, eu nunca preenchi ele, ou por que eu preencho ele, mas eu não sei aonde que ele vai parar. Então, entender isso, bem como realmente se preocupar com o negócio.
Você entender assim, pô, você trabalha numa indústria, você trabalha num prestador de serviço, é você entender assim, pô, eu não acordo todo dia, eu vou lá e digitar um monte de coisa. O que o meu trabalho tá impactando? Como a Bel falou lá no começo, pô, o consumidor tá cada vez mais exigente. Então eu, como prestador de serviço, tô percebendo que eu tenho que ajudar o meu cliente a estar no momento certo, na hora certa. Caso contrário, o concorrente dele vai ter o produto lá na prateleira e o meu cliente não vai ter, e o concorrente dele vai se sair melhor do que o meu cliente. É aquela coisa de se perguntar o que eu tô fazendo da minha vida, né? Isso. Claro. Antes a gente falava de KPIs de, poxa, de quantos dias você demora. Hoje eu discuto em horas. Tem KPI que eu discuto minutos. Quantos minutos nós demoramos, por exemplo, a registrar uma DI aérea que chega num final de semana num dos principais aeroportos de São Paulo para tirar a carga no mesmo dia para segunda-feira de manhã cedo, tá? Ou para domingo ainda estar no CD para ser expedido, porque foi uma ordem online de alguma coisa. Então você tem que... Cara, aonde eu me encaixo? Como que eu posso ajudar? E eu percebo isso, muito dos feedbacks que nós temos, geralmente positivos dos nossos clientes, eles são realmente bem direcionados para alguns profissionais, né? Alguns profissionais, nossos colaboradores. E você percebe que realmente aquela pessoa que vai além, o cliente percebe isso. O cliente liga e fala, cara, eu não esperava isso, mas o cara foi 10 vezes além do que eu imaginava e resolveu uma situação que eu ia me ferrar. Então ele se preocupou com isso. Tem muita gente, às vezes, que, eu vou lá trabalhar porque eu preciso trabalhar, é aquilo lá que eu faço, eu digito meia dúzia de coisa, eu entro às 8, saio às 6. E outra é, aonde eu me encaixo, o que eu posso fazer melhor? Esse geralmente é a pessoa que sobe, que agrega mais, que tem mais possibilidades e que acaba tendo um melhor desempenho na própria vida dela, né? É o que a gente percebe. Tem que gostar do que faz, né, Marcos? E isso pode ser dentro do comércio exterior. Talvez você não curta tanto o agenciamento de cargo, talvez o despacho aduaneiro seja o teu negócio, ou uma trade. Tem que se achar pra gostar, pra fazer esse extra por vontade própria, né, cara? E isso realmente é muito importante. Tem que fazer esse extra por vontade própria. Não tem como... Pensando em palavras, né? Uma pessoa automotivada, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa muito relevante, porque às vezes as pessoas esperam que o ambiente seja motivacional, a empresa, o desafio, tudo isso conta. Claro, tudo isso é um composto. Mas quando você acha as pessoas que têm esse talento, essa coisa de que se automotiva, essas pessoas são muito poderosas, assim, na criação do seu próprio caminho, né? Acho que super legal isso que você pontuou, Marcos, faz todo sentido. E é legal isso também, porque essa pessoa, ela vai ver essa oportunidade que a mudança do comércio exterior vai gerar, né? Com as novas tecnologias. Por quê? Porque ela vai ter oportunidade, vai ter a visão que ela vai poder atuar em todas as áreas da empresa. Vocês foram citando, né? Contábil, financeiro, logística, planejamento, reunião estratégica. Então, olha a oportunidade que vai gerar para esse profissional do comércio exterior. O comércio exterior é uma das poucas áreas que circula na empresa como um todo. Nossa, é verdade. Ela não fica só ali na caixinha preta que todo mundo fala, mas assim, ela circula em todas as áreas. E se esse profissional souber falar a linguagem de cada área, vai gerar um diferencial para ele como profissional e um potencial de crescimento dentro da própria organização gigantesco, assim. É só ele olhar isso como um amigo, né? Essa enxurrada de informações vai receber aí no dia a dia, que a gente lida com os e-mails, com os grupos de WhatsApp, isso não tem volta, assim. Essa tempestade, esse dilúvio de informação não tem volta. Como a gente vai aprender a lidar com isso? E quem tiver mais conhecimento nessa área de saber dar atenção, saber dar foco para aquilo que é importante, que é relevante, vai ser o cara do futuro, assim. Esse é um assunto que tem muito para discorrer, só sobre o profissional do futuro do comércio exterior, mas eu achei muito relevante isso que vocês comentaram. Acho que faz todo sentido que, se não mudar a mente do processo, o processo não muda. E aí não tem como trazer futuro nenhum. É isso. E aí, curtiu o episódio? Então lembra de nos ajudar compartilhando. O que tu acha do futuro do comércio exterior? Você concorda com a gente? Discorda? Participa com nós, cara. Comenta nas nossas redes sociais. Já aproveita para se conectar com as redes sociais da Kestra para expressar o que vocês têm a dizer sobre isso. O link do perfil e site deles e do nosso tá na legenda e na descrição do episódio. Lembrando que nós temos aquele grupo do Telegram que é aberto para todo mundo do comércio exterior entrar, para trocar ideia, networking. Rola também umas fotos dos bichos no home office. Figurinhas de bom dia eu tenho evitado lá. Às vezes eu chamo a atenção das pessoas, que tá louco, né? Mas é isso aí, gente. Trabalhos encerrados e até mês que vem com o próximo episódio da Kestra. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.